Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao GeoConheço Online, né? Estamos aqui com a aula número 14, treinando português, né, para a banca Consulpan, né, onde a gente resolve aí uma série de questões de provas anteriores, né, da banca Consulpan. Nós já estamos aqui na aula 14, tá? Se você não assistiu ainda as aulas anteriores, pode procurar aí no vídeo, tá bom? Na playlist. Temos todas essas videoaulas aí para você se preparar e ficar cada vez mais próximo aí da sua aprovação, tá bom? E se você quer ficar por dentro, tá? Das nossas próximas aulas, você se inscreve no nosso canal, você ativa o sininho de notificações, você dá o like, tá certo? Dessa maneira, assim que a gente lançar aí as próximas videoaulas, o YouTube ele já vai lhe notificar, tá bom? E você vai ficar por dentro aí, receber em primeira mão as nossas aulas aí, para você se preparar, né? Ver como a banca Consulpan cobra, né? Essas provas, suas questões nas provas, tá bom? Para você se preparar da melhor maneira possível, tá bom? Então, gente, mais uma vez só reforçando, né? Se inscreva, dê o like, ative o sininho de notificação. É a maneira também que você vai estar nos ajudando no crescimento do nosso canal, tá bom? Você pode também ser membro, tá, do nosso canal, tá certo? Acho que em torno de R$ 3 por mês, tá? Você tem acesso às videoaulas primeiro do que os demais. Quem é membro recebe as videoaulas primeiro, tá certo? E é a maneira também de você contribuir aí, né? Até uma forma de gratidão para o nosso crescimento, tá ok? Então, gente, ó, aí, mas só quem quiser ser membro, né? Acessa, tem um link, tá? Um botãozinho aqui abaixo do vídeo, tá? Seja membro, onde você pode se inscrever, tá? Ser membro do canal, tá ok? Combinado? Vamos lá, gente. Questão número um, né? Pessoal, só lembrando que é importante que vocês, no momento em que a questão aparecer na tela de vocês, vocês dê uma pausa, tá? Tente responder de maneira autônoma, responder sozinho. É o que eu sempre digo e já disse também nos vídeos anteriores, tá? Mas para você que está chegando agora, tá? E para você que já viu, mas só relembrando, né? Para a gente seguir essa dinâmica. Você primeiro responde sozinho e aí só depois você dá um play aí para continuar, tá? Ver a correção, ver se você realmente acertou, tá bom? Dessa maneira, o seu aprendizado vai ser muito mais efetivo do que só assistir essa videoaula, né? Sem tentar interagir de maneira alguma com o conteúdo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Questão número 1, Banca Consulpan, né? Prefeitura de Ocara, 2023, então recente. Diz o seguinte: no período abaixo foram empregados os seguintes acentos gráficos, então, de acento gráfico. Apenas após, o trecho diz o seguinte: após quase 2 meses de gestação, dão à luz 3 filhotes, que são visitados pelos pais até 10 semanas de idade. Então, quais foram os acentos gráficos que foram empregados nesse período? Né? Letra A, agudo, grave, circunflexo. Letra B, agudo, grave, circunflexo e tio. Agudo, crase, grave e circunflexo. Agudo, crase, grave e circunflexo e tio. Gente, na língua portuguesa, é importante ressaltar que nós temos apenas 3 acentos gráficos. Muita gente confunde, mas nós temos apenas 3 acentos gráficos. Professor, quais são? Acento agudo, acento grave, que é o acento da crase. Muita gente confunde, pensa que o nome do acento é crase, mas não é. O nome do acento é acento grave, tá? E o acento circunflexo, chapeuzinho ou bigode do vovô, como a gente aprendeu lá no infantil, né? Então, apenas esses 3 acentos, tá? Professor, mas tio não é um acento? Não, tio não é acento. Como eu já falei, acento gráficos na língua portuguesa são apenas esses 3, tá? Agudo, grave e circunflexo. E nesse período, quais são os que aparecem? Nós temos aqui, né? Após, nós temos acento agudo, tá? Então já tem um agudo. A gente vê que o agudo aparece aqui em todas as alternativas. Quase 2 meses de gestação. Tem tio aqui, mas eu já falei que tio não é acento,
gráfico. Dão, tem tio, não é acento gráfico. Nós temos aqui em A, uma craseada. Nós temos a crase, nós temos o acento grave, tá? Então, o segundo acento que nós temos, o acento grave. Ó, nós temos agudo, grave, né? Tem grave aqui também, na letra B. Então, descarta aqui a letra C, que tem a crase. O nome do acento não é crase, como eu já falei, é acento grave. Descarta também a letra D, tá? Então, vai ficar aqui entre a letra A e a letra B. Dão à luz três, ó, três, então acento circunflexo, três filhotes, né? Acento circunflexo, nós temos aqui na letra A e na letra B, né? Então, gente, o tio, como eu já falei, o tio não é acento gráfico, já descarta e sobrou que a letra A de amor, nossa alternativa correta, tá bom? Aí nós temos aqui em até nós temos também o acento agudo, né? Mas o acento agudo já está representado aqui. E aí acento agudo de até e após, né, considera só um. Então vai ficar aqui mesmo a letra A como a nossa alternativa correta. Lembrando, os três únicos acentos da língua portuguesa, acentos gráficos, agudo, grave e circunflexo. Muita gente confunde grave com crase, tá? O acento grave ele é o indicador de crase, mas o nome do acento é grave, não é crase, ok? Perdão, vamos lá. Só para confirmar, tá? Então, ó, acentos gráficos são apenas três: agudo, grave e circunflexo. Então, aqui vai ser a letra D, não é isso? A questão número 2. Letra D de dado, tá certo? Agora a gente vai para a questão número 3. Aí, pessoal, só para antes das questões, né, a gente vai analisar aqui, de volta lá para marcar a alternativa correta, a gente vai analisar cada uma das afirmativas. Letra A, né, onde diz que escuro é um verbo. Por que que escuro não é classificado como verbo? Porque o verbo, gente, indica uma ação, tá bom? O verbo indica uma ação, um fenômeno, um estado ou um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Então, escuro não indica nenhuma ação e nenhum estado, nenhum fenômeno da natureza. Nesse caso, Segala, que é um grande teórico da gramática, ele diz que verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno. Não é o caso de escuro. Portanto, a letra A é incorreta. Letra B. Não é classificado como pronome. Na letra B fala que é um pronome, mas escuro também não é classificado como pronome. Por quê? Porque o pronome ele tem a função de acompanhar ou substituir um substantivo. Tá? E a palavra escuro lá não está acompanhando nem substituindo. Segala diz mais uma vez que os pronomes são palavras que substituem substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Não é o caso de escuro. Letra C. Também não é classificado como substantivo, tá? Não é classificado como substantivo. Escuro não é classificado como substantivo, pois não tem a função de nomear. Lembrando que os substantivos eles têm a função de nomear um ser, uma coisa, um sentimento, uma sensação. Tá? Então, os substantivos são palavras que servem para nomear algo. Então, os substantivos, ó, segundo Segala, são palavras que designam os seres. Letra D. É classificado como adjetivo porque está com a função de indicar uma característica. Indica essa característica ao pronome tudo. Então, escuro é um adjetivo porque é uma característica de tudo, né? Quando tudo for escuro, tudo escuro, tá? Então, sobre os adjetivos, Segala mais uma vez fala que os adjetivos são palavras que expressam qualidade ou característica dos seres, tá? Então, os adjetivos são qualidades ou características dos seres. Devemos lembrar também que os adjetivos eles podem indicar a origem de um ser. Aí uma dica interessante, né? A diferença entre substantivo e adjetivo. Muita gente pode confundir. Observe que a palavra competência na primeira frase e competência no segundo exemplo. Competente. Vamos lá. Analisando aqui o primeiro exemplo, né? Substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é tudo aquilo que você tem. Tudo aquilo que você tem. Celular, um substantivo, né? Caderno, um substantivo, que é aquilo que você tem ou pode ter, tá? Por exemplo, ele tem competência para julgar o feito. Ele tem competência para julgar o feito. Então, é algo que ele tem. Ele tem. Nesse caso, né, competência será competência vai ser
um substantivo, porque é algo que ele tem, está nomeando uma qualidade, designando uma qualidade que ele tem, não é isso? Já o adjetivo, gente, é aquilo que você é. O adjetivo é aquilo que você é. Por exemplo, ele é competente para julgar o feito. Observe, é uma característica dele, não é algo que ele possui mais, é uma característica. Dessa maneira, se encaixa aqui como um adjetivo. Portanto, a nossa alternativa lá, o escuro, vai ser a letra D, tá ok? Questão número 3, de Jacareí, né, Prefeitura de Jacareí, do ano de 2023, diz o seguinte: a equipe de Liu desenvolveu um dispositivo implantável e introduziu com segurança no cérebro de forma menos invasiva possível. O termo destacado pode ser substituído sem prejuízo semântico nesse contexto. Qual é o termo destacado aqui? Invasiva, né? Invasiva, o termo destacado, ele pode ser substituído sem prejuízo semântico, de sentido. Por qual palavra? Invasivo pode ser substituído por afirmativa, decisiva, expressiva ou agressiva. Gente, quando nós estamos falando de saúde, né? No caso aí, por exemplo, de uma cirurgia, de um implante, como é o caso aqui, a equipe de Leo desenvolveu um dispositivo implantável e introduziu com segurança no cérebro de forma menos invasiva possível. Então, esse termo destacado, invasiva, ele pode ser perfeitamente substituído, né, por agressiva, né? Então, quando vai fazer um procedimento, né, estético, né, de saúde de maneira geral, né, quando a gente fala que foi invasiva, porque foi muito agressivo, né, foi agressivo. E quando, no caso aqui, menos invasivo é porque foi menos agressivo. Então, nesse contexto, nessa palavra invasiva, significa agressiva, né? Então aqui vai ser a letra D de dado, questão relativamente fácil, não é isso? Tem até aqui a explicação. O termo invasiva no contexto médico, como no texto de análise, é usado para se referir ao método cirúrgico que não há penetração, né? A invasão de organismo por instrumento cirúrgico. Este tipo de método é mais agressivo para o paciente. Portanto, a palavra que poderia ser usada como sinônimo é o termo agressivo, né? Como a gente já citou. Vamos aqui para a questão número 4. Vamos lá. A palavra artrópodes, vômero e opistogrifas, né? Opistogrifas. É, opistogrifas, né? O que, que são isso, né? São vocábulos que se assemelham. Por quê? Porque que eles têm em comum, né? Artrópodes, vômero e opistogrifas, né? O que, que eles têm em comum, gente? Letra A, são paroxítonos. Letra B, designam tipos de répteis, nomeiam espécies de cobras. São proparoxítonos. Gente, a gente observar essas palavras aqui no sentido visual mesmo, né? A gente vai observar o quê? Que todas elas são proparoxítono. Professor, o que é proparoxítono? A antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Isso contando da direita para a esquerda. Vamos lá. Na palavra trópodes, nós temos aqui, ó, diz, a primeira sílaba, por, segunda sílaba, tro, a terceira sílaba. Observe. Primeira, né? A última, perdão, vamos lá. Última, penúltima, antepenúltima. Acentuada, tônica, ou seja, ela é proparoxítona. Mesma coisa aqui. Ró, último. Mé, penúltimo. E vômero, a última, né? Ou seja, a terceira da direita para a esquerda, tá? Então aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Acentuada, proparoxítona. É só você né, fazer essa relação da terceira, da direita para a esquerda, acentuada, mais forte, proparoxítona, a antepenúltima, tá? Vamos lá, glifas, faz, gli, to. Então a gente contando aqui, né? A última faz, gli. Gli vai ser a penúltima e to, antepenúltima. Antepenúltima, a terceira da direita para a esquerda, mais forte, sílaba tônica, proparoxítona. Lembrando que todas as proparoxítonas elas são acentuadas. Outro método, né, que a gente utiliza para saber qual a sílaba tônica em uma palavra pode ser imaginar que você está chamando aquela palavra, tá? Você imagina aí só no seu pensamento que está chamando, e aquela que você arrasta mais, a sílaba que você arrasta mais,
vai ser a sílaba tônica, mais forte. Por exemplo, artrópodes, ok? Então assim, gente, todas elas são proparoxítonas. Vai ser a letra D de dado, ok? E aqui, eu até tinha colocado aqui no slide seguinte a separação, tá? Atró, vômero, opistogrifas, né? As três palavras é destaque, recebe o acento pela regra das proparoxítonas, cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ok? E aí o gabarito, né, para finalizar, primeira letra A, segunda letra D, terceira letra D e a quarta também letra D. Gente, se inscreve no nosso canal, dê o like, ative o sininho de notificação, tá? Considere a possibilidade de ser membro. Essa foi a nossa aula número 14. Em breve a gente está aqui com a nossa aula número 15, tá bom? Aí para lhe ajudar, tá ok? Para você estudar, ver, né, como essas questões caem na banca Consulpan, né? Na parte de português, tá bom? E aqui, um abraço a todos, né? Fica um abraço a todos e até a nossa próxima aula.